Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aí o nosso livro 2, fazendo as explicações do capítulo 6, da Europa para o Mundo, Industrialização. A partir de agora, nesse livro 2, nós vamos ter vários capítulos que vão falar sobre industrialização. Tá? São 5 capítulos falando sobre industrialização. E primeiro a gente vai falar sobre esse início, o processo de industrialização. Então, vamos envolver muita revolução industrial, tá? Espero que vocês tirem todas as suas dúvidas aí. Vamos começar então? Pode pegar aí o seu livro 2. Vamos lá então. Aqui a gente tem livro 2. O livro 2 de Geografia. Vou pegar aqui o livro do aluno. Industrialização da Europa para o mundo. A gente vai iniciar aqui. Aqui a gente tem todas as engrenagens, né? E destaque para, a nossa introdução aqui. Falando que você estudou os avanços tecnológicos e os processos de globalização e mundialização. Então, a partir de agora, nós vamos ver mais detalhes desse processo de industrialização aí. Vou ampliar um pouquinho mais aqui, para a gente iniciar falando do capitalismo. O capitalismo é um sistema socioeconômico que se consolidou como norteador da economia global após o fim da Guerra Fria, estando presente em quase todos os países do mundo, incluindo o Brasil, tendo como principais características, presta atenção, a obtenção do lucro, a livre iniciativa e a economia de mercado, que impulsionou o mercado internacional e intensificou as relações entre países diversos e a maneira a promover a expansão desse sistema pelo mundo. Ao longo do século XIX, Inglaterra, França, Bélgica e posteriormente Alemanha instalaram colônias principalmente na África e na Ásia para explorar matérias-primas e vender seus produtos industrializados. Assim, no contexto do mercantilismo e da Revolução Industrial, estabeleceram-se relações intercontinentais. A industrialização transformou profundamente a maneira de se produzir, impactando sociedades e economias. É neste contexto, portanto, que se encontra a origem da globalização, processo que aprofundou ao longo do tempo, unindo nações a partir de trocas comerciais, financeiras, informacionais e de pessoas. Então, até agora, a gente sabe que os períodos colonialistas e globalização já foram trabalhados em estudos anteriores, né? Dando continuidade, na página 6 aqui, nós vamos ter atividades aqui, depois vem para cá, as revoluções industriais responsáveis por imensas transformações que perduram até os dias atuais, refere-se a inovações tecnológicas que promoveram mudanças profundas no modo de produção e, consequentemente, nas relações sociais. E aí, a gente tem, durante a Revolução Industrial, os diferentes motores a vapor foram criados, todos funcionavam a partir do aquecimento de caldeiras. E aí a gente começa na página 17. Eu peço que vocês, quem ainda não fez a leitura, porque no nosso cronograma, a primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem era a leitura, da página 4 a 19. É a sala de aula invertida. Quem ainda não leu, faça essa atividade. Iniciada na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial tinha como base central, as inovações de máquinas fabris, máquina a vapor, locomotiva e os processos industriais
tinham como base principal, né, e o início de tudo foi na Inglaterra, né, o início de tudo. Então, o papel da Europa na divisão internacional do trabalho, nessa época, na primeira Revolução Industrial, era de exportador de manufaturas e, consequentemente, essas manufaturas iriam para onde? Para a metrópole. Então, energia a carvão mineral, máquina a vapor, indústrias siderúrgicas e locomotivas. Importante a gente destacar isso aí. Nessa primeira Revolução Industrial, a evolução dos meios de transporte também vai acontecer, né? A evolução dos meios de transporte, as máquinas a vapor, utilização do carvão como fonte de energia, enfim. O ponto central é isso aqui, refletindo no espaço geográfico da Europa. A segunda Revolução Industrial, que está aqui para vocês, ela vai se destacar da segunda metade do século XIX e começo do século XX. Ela vai se estender nos países que não tiveram esse processo de industrialização inicial, que foi na Inglaterra. Então, agora, a gente passa esse processo industrial para outros países europeus, os países da Europa Ocidental. Na segunda Revolução Industrial, o telégrafo, telefone, rádio e televisão foram inventados. E, dentro da segunda Revolução Industrial, os países, eles eram exportadores de bens industrializados, né? As metrópoles, elas produziam esses bens aí. E as tecnologias, né? O petróleo, energia elétrica, as indústrias petroquímicas, automobilísticas, a gente deixa a máquina a vapor e pega, a partir de agora, o motor a combustão. Terceira fase. Na terceira fase, chamada também de Revolução Técnico-Científica e Informacional, nós vamos ter, na segunda metade do século XX, estendendo até os dias atuais. Lembrando que a quarta Revolução Industrial também é um ponto importante a gente destacar aqui. Depois a gente vai estar falando sobre ela. Primeiramente, nós temos que falar que a terceira Revolução Industrial, ela tem como base central, né, várias características que vão consolidar ela com uma fase diferente das posteriores. Os setores da informática, telecomunicações, medicina, química fria, frutos de investimentos realizados por governos e empresas privadas, principalmente em países mais ricos como Alemanha, França, Reino Unido, na Europa, Estados Unidos e Japão, recentemente destacados também a China, vão modificar todo esse processo de industrialização, tá? E aí, nós vamos ter, na terceira Revolução Industrial, a ciência e a tecnologia, que são elementos centrais da produção industrial, comandando o ritmo e os rumos das mudanças, muito mais do que novas duas revoluções anteriores, muito mais do que qualquer uma nova outra revolução. Tá? Os avanços tecnológicos revolucionaram as telecomunicações e os sistemas de transporte, o que promoveu maior integração entre os países, interligando pessoas, mercados, empresas em escala global. Dentro desse processo, nós vamos ver aqui na página 11, seu livro, apesar de a terceira Revolução Industrial ter adquirido uma escala mundial, deve-se observar a participação de diferentes regiões do mundo no processo de globalização. É desigual, né? Então, vamos definir aqui. Globalização, global, a gente imagina o globo, o todo, o significado da palavra global é o total, né? E a gente sabe que não são todos os países do mundo que estão dentro desse processo de globalização. Fato é que aí a gente vai ter o quê? Nós vamos ter, dentro desse processo, por um lado, você vai ter a globalização, que é excludente, e a globalização que existe no mundo inteiro. Por isso que o nome correto seria mundialização, porque a palavra mundo não significa todo. Eu tenho vários mundos. Quando eu chego para você e falo assim, todo mundo veio à aula hoje, quer dizer que
Não é todo mundo que veio à aula, nem o planeta inteiro. São apenas os alunos do 8º ano que vieram hoje na aula. Então, isso quer dizer mundo, eu quero dizer uma parte do globo terrestre. Beleza? Então, é nesse sentido aí, tá? E, para a gente continuar essas revoluções, vamos chegar aqui na página 14, que vai falar sobre a indústria brasileira na corrida tecnológica, na Conexão Brasil, tá? É uma atividade que vocês não vão ter aí no cronograma de estudos, mas é para ler, né? E aí a 4ª Revolução Industrial chega. Então vamos recapitular aqui. Na primeira revolução, eu tenho a máquina a vapor, na segunda, motor a combustão. Então, na primeira eu tenho carvão mineral, na segunda eu já tenho a fonte de energia petróleo e eu já tenho também a eletricidade que é descoberta. Na terceira revolução industrial, eu vou ter a ciência, a técnica, a informação, a informática, vai mudar o meu sistema. E a 4ª revolução industrial, ou revolução industrial 4.0, que está aqui para vocês, ó, 4.0, ela vai ser a inovação, né? Vai ser inovação, não vai ser apenas tecnologia, vai ser a inovação, tá? Importante a gente destacar que vários países no mundo são industrializados. Então, aqui, quando eu chego na Europa, cenário industrial atual, eu tenho vários países do mundo que são industrializados. Os continentes mais industrializados do mundo são Europa e América do Norte. Os países europeus que se configuraram entre os altamente industrializados são Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Dinamarca, Suíça, Áustria, Noruega, Suécia, Finlândia, Bélgica e Holanda, né? E várias empresas que ajudaram dentro desse processo de industrialização, tá? Então, o nosso capítulo 6, industrialização da Europa para o mundo, quer dizer sobre esses assuntos para vocês. E aqui já são as atividades. Então, quem ainda não conseguiu o seu cronograma de estudos, vai lá na sala de aula, ó, tem o seu sala de aula, você vai pegar lá a sua turma, né? Vou pegar aqui o 9º ano, tem que diminuir a tela aqui para eu conseguir pegar a sala de vocês. 9º ano única, né? Vocês são únicos, né? E aqui, geografia, vai ser filtrado e ó, tá aqui atividade, ver postagem, vai aparecer, cronograma de estudos da semana que tá aqui, clicando aqui, vai aparecer isso para vocês, beleza? Então, às 7 horas, aula gravada, após as 7 horas aí, vocês vão fazer essas atividades, enviar para mim as páginas destacadas no seu cronograma de estudos, 6, 9, 14, 17, 18 e 19. E enviar geografia 9º ano e o nome completo da aluno, ok? Pode enviar as dúvidas também no quarentena. Dúvida e as atividades para comprovação. 13 horas, live na quarta-feira, amanhã, quarta-feira, 13 horas, tira dúvidas e correção das atividades de fixação. Beleza? Então é isso. No mais, bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau para vocês!